Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez para poder fazer a resenha de mais um dos livros do meu grande autor Stephen King, meu mestre, meu ídolo, um dos autores que eu mais gosto na vida, que eu sou apaixonado assim. Li várias obras do King e hoje eu vou falar sobre Rose Madder. Rose Madder foi publicado oficialmente pela editora Viking Press no ano de 1995, chegando ao Brasil em 1997 pela editora Círculo de Leitores. E agora está aqui, há pouco tempo lançado pela Suma das Letras, nessa capa bem legal aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Rose Madder. Bom, galera, Rose Madder conta a história do casamento de Rose Daniels e Norman Daniels, um casamento baseado em torturas, em agressões físicas, em agressões sexuais, de todas as formas possíveis e inimagináveis. Vocês vão encontrar aqui situações horrendas, como um aborto espontâneo que a Rose sofreu de tanto apanhar do marido. A Rose enfrentou isso por 14 anos. Ela era a personagem é muito contida, ela tinha muito medo. Eu acho que ela acreditava que era aquela vida que tinha sido predestinada para ela. Como eu sempre digo, todas as mulheres vítimas de abuso pensam da mesma forma. Elas são abusadas, elas são violadas, machucadas e elas pensam que elas têm que continuar vivendo assim. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha no Brasil, gente. Tá um alerta, vou abrir aspas para poder falar disso. Se você presenciar, se você ouvir alguma agressão por parte de esposos, denunciem, existe a lei para isso. As mulheres não têm que passar por isso. As mulheres não foram feitas para poder sofrer, para poder apanhar, para poder viver nenhum tipo de abuso. Voltando ao livro, a Rose passou por isso por 14 anos, como eu havia dito, e um belo dia ela decide fugir, ela se cansa de tudo isso, ela já se sente cansada, o corpo dela machucado, ela, assim, um dos spoilers que eu vou dizer é que a Rose era até estuprada pelo próprio esposo. O Norman Daniels é um psicopata, ele é um policial aqueles policiais que pensam que são donos do mundo e que têm um espírito machista, conservador, altamente voltado para esse tipo de atitude, de surrar a esposa, de tratar a mulher como um objeto. E assim, nunca houve amor entre os dois. Se houve, não foi relatado pelo Stephen King. A Rose foge sem nada, tá? Ela foge apenas com um cartão que ela rouba dele. E aí ela vai viajando ela pega alguns ônibus até chegar numa cidade distante da que ela morava. E aí ela é acolhida por uma instituição chamada Filhas Irmãs. Ali ela começa a receber amparo, apoio, ela começa a se sentir melhor, ela começa a viver uma vida mais feliz. E ela começa a aprender a fazer algumas coisas. E com o decorrer do tempo, ela vai pensando em morar sozinha. Ela consegue um trabalho, uma casinha e sai dessa instituição e vai para essa casa. Ao se mudar, ela passa num brechózinho onde vende esses artigos antigos e etc. E ela acha um quadro com o qual ela se identifica demasiadamente. Nesse quadro tem escrito Rose Madder e tem uma mulher nele, uma mulher loira, tá, de perfil. E assim, esse quadro é a chave de todo o livro, então eu não vou falar muito sobre ele não. Ela leva esse quadro para casa e ao comprar o quadro, ela conhece o vendedor dessa loja que se chama Bill e eles começam a se conhecer e se tornam muito amigos e eu quero que vocês leiam para saber o que vai acontecer também, tá? E a Rose começa a ter uma certa fixação pelo quadro na casa dela. Ela dormia e tinha vários pesadelos com o Norman, ela tinha muito medo que ele a seguisse, que ele descobrisse onde ela estava, tá? E aí, um belo dia, ela olhando para o quadro de forma fixa, ela é engolida
pelo quadro, a grosso modo. E dentro do quadro, dentro daquela paisagem toda metafórica, ela vê todo o sofrimento que ela passou com o esposo dela, o Norman Daniels. Gente, esse Norman Daniels, ouvi alguns momentos do livro em que eu achei que o Stephen King ele fez uma alusão ao Norman Bates de Psicose, porque ele era muito louco, ambos eram muito loucos, mas esse aqui também era muito doido, tá? Vocês vão ver algumas partes assim que a gente fica com medo, apreensivo, sabe, pela maneira psicótica como ele agia, como ele conduzia todas as situações e as adversidades e etc. Ele era um cara muito maluco. Então, o Norman, ele não ficou quieto com tudo isso. Vou entrar agora nessa parte. Ele ficou muito nervoso quando ela foge, ele ficou com ódio dela e ele falou: eu vou me vingar, eu vou atrás dela, eu vou acabar com a vida dela. E aí ele começa a seguir os passos dela. Ele era policial, ele tinha várias vantagens em relação a isso. E ele começa a segui-la. E eu não vou contar o resto, tá? Essa perseguição ela é muito árdua, ela te prende muito. Esse livro ele tem 300 e poucas páginas, mas eu li muito rápido. É um livro de fácil leitura. Apesar do Stephen King ser um autor muito prolixo, ele detalha com muita riqueza os personagens e as paisagens. Nesse livro ele foi muito prático em tudo que ele quis passar para o leitor, assim. Eu até tenho receio de fazer a vídeo resenha de A Dança da Morte, porque são tantas personagens e tantas paisagens que eu não sei como que eu vou afunilar tudo isso para poder falar para vocês. Rose Madder é um livro muito bom, eu indico demais. Para mim foi uma das melhores leituras do Stephen King até hoje, lidas por mim, e eu acho que vale a pena ler demais. Bom, boa leitura para vocês que vão ler. Espero de coração que essa resenha faça com que vocês tenham vontade de ler. Desejo a todos uma ótima tarde, ou dia, ou noite, ou madrugada. E fiquem com Deus. Um grande abraço.